queria até começar falando de Santos Futebol Clube, porque tivemos clássico ontem. E daqui a pouquinho eu vou soltar um editorial lá no Vem Pro Peixão, não gravei ainda, mas um pouco mais abrangente. Na minha opinião, o Santos hoje, se não. Diante das coisas que a gente viu, não só no jogo, mas das coisas que foram. Eu vou colocar para vocês aqui alguns vídeos que eu acho que são importantes. O Santos hoje, para mim, é eu que disse que o Santos poderia brigar na parte de cima na tabela. Diante de todos os posicionamentos e movimentações que estão acontecendo internamente dentro do clube, eu não tenho a menor dúvida que o Santos hoje caminha para ser rebaixado pela segunda vez. E eu quero corroborar essa minha linha de pensamento com algumas coisas que eu tenho a mostrar a vocês aqui. Bom, o jogo eu acho que, se na maioria não assistiu, mas pelo menos viu que foi um primeiro tempo vergonhoso, né? O São Paulo chegou como quis, fez 2 gols em ritmo de treino com o Santos, totalmente exposto e sem vontade na marcação. É impressionante como o João Schmidt é um jogador superestimado, não marca ninguém. E as pessoas, né, vê ele dominando com aquela canhotinha, girando em cima da bola e tendem a achar que ele é um ótimo jogador. Acho até que ele pode ser útil quando muitas vezes joga na Vila Belmiro, quando enfrenta times com a linha mais baixa, que ele tem liberdade para sair jogando, mas quando o Santos sofre, é um dos piores volantes que eu já vi na marcação em todos os tempos. Assim. É inacreditável, o cara não marca ninguém, não rouba a bola de ninguém, toda dividida ele perde, não ganha um pé de ferro. É impressionante a falta de condições do Schmidt de jogar fora de casa. Já havia sido assim contra o Fluminense e contra o Vasco, e hoje novamente contra o São Paulo. O senhor César Sampaio, que mandou o mesmo time a campo e viu nada mudar. E as coisas continuam as mesmas, né? O Guilherme jogando o tempo inteiro, mesmo não jogando nada, tocando 40 bolas para trás o jogo inteiro, não parte para cima uma vez, não cria nada. E é o único que não é substituído. Aí foi substituído aos 47 do segundo tempo. O modus operandi do Caixinha continua. E aí eu falo, né? Vai ver outros caras aí, palmeirenses, que vão vir nessa live e vai falar: mantém o César Sampaio. Não escute essa gente. Falo isso, não escute essa gente. Essa gente quer que o Santos se foda, essa é a verdade. Entendeu? Não Não, acompanha. eu não. Não o caralho. Não o caralho. Vai se fuder. Que isso, César cara? Sampaio Era um clima de religião de amor. César Sampaio, você, na moral, Felipe, você é um cretino, um canalha. Que isso, pô? Dia da morte do Você. Papa aí. Não, eu tô brincando. Mas, gente, não foi só o Felipe, teve muita gente torcedor do Santos também que pediu a efetivação do César Sampaio. Aliás, é impressionante como a torcida do Santos se tornou carente, né? Uma vitória contra o Atlético Mineiro já é o suficiente para efetivar um cara que tinha um jogo na carreira, assim. É inacreditável. Eu acho até que olhando para o campeonato, até para como essa diretoria do Santos se posiciona, a derrota ontem foi importante, porque se tivesse vencido o São Paulo, a chance de efetivar o César Sampaio era gritante. A chance era muito grande. E aí, se isso acontece, o Santos ia ter um grande problema para o resto do Campeonato Brasileiro. Não que não tenha. Não que não tenha. Mas para mim seria ainda maior. Dito isso. O maior problema tá na presidência, né, cara? A entrevista que ele deu na Zona Mista lá no Morumbi, pra mim, é estarrecedora. Então eu quero. Estamos no caminho certo. Que caminho, pô? Caminho da Série B? Porra, Eu quero pelo colocar amor de aqui Deus, essa velho. entrevista. Tá maluco, Eu cara. quero colocar aqui essa entrevista, mas eu queria antes trazer outras coisas aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Duas eu separei. Deixa eu ver se eu acho uma outra, que é uma entrevista antes da partida. Caramba, meu computador resolveu engasgar. Do Pedro Martins. Antes de começar o jogo ontem. No campo, né? No campo, Eu vi isso aí. Aqui, ó. Eu achei aqui. Mas peraí, não achei. Tem que achar ela completa, pô. Ai, caralho, achei. Pronto. Aqui, saiu no Globo Esporte. Eu quero trazer a entrevista. Ele todo sorridente, porque o Santos tá maravilhoso, né? Antes de começar o jogo ali, ele deu entrevista para a repórter do Premier, Sport TV, Globo ali, comentando um pouco sobre o trabalho do César Sampaio e falando um pouco dessa semana. Vamos ouvir o que Pedro Martins falou. Opa, deixa eu botar o áudio aqui que não tá.
Pedro, explica pra gente o que o Santos está procurando, quem que vocês estão de olho, ou qual característica de treinador que vocês estão de olho para essa temporada, né? Como é que tá tudo isso? Tem algum acordo em vista? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro a gente vem fazendo uma reflexão, né, do que a gente acertou e o que a gente errou em todo esse processo com o Pedro Caixinha. Acho que é muito importante o clube olhar para dentro também e conseguir... Eu faço uma reflexão muito importante. Você errou em contratar o Pedro Caixinha e você estipulou no contrato, que foi você que desenhou o contrato, de 20 milhões de reais a multa, que é a maior multa da história do Santos. E aí eu vou te dizer uma coisa, hoje o Santos não tem CT, uma coisa que pouca gente sabe. O CT Repelé, Felipe, você sabe que não é do Santos, né? É o da CT União, Repelé né? é da União. Tô ligado. Sabe quanto o CT do Mirassol, que é 3 vezes maior que o do Santos, sabe quanto que custou? 20 milhões. 5 milhões. 5, 6 milhões terreno. Lá Então tem assim, chuveiro, né? ou seja, cara, o Santos só de multa pro Caixinha, o Santos vai pagar aí 3, 4 vezes o que custa o CT do Mirassol, que é muito superior ao CT Repelé. E por quê? E aí quem fez o contrato foi esse senhorzinho aí que não tem nem... Tem 32 anos, não tem nem barba na cara, não tem identificação, história nenhuma com o Santos, e faz um contrato desse que esses 20 milhões não sai do bolso dele, né? Sai do bolso do Santos. Ele até defendeu a permanência do Caixinha, mas a verdade é que o erro foi trazer o Caixinha. O erro, na verdade, principal foi contratar esse dirigente que só veio por conta das relações, né, da diretoria com o Reinaldo Carneiro Basso, que é o presidente da Federação Paulista, e a gente sabe muito bem como funcionam as relações entre o Reinaldo e o papai dele, que é um dos maiores líderes do PT no Brasil. Então, assim, o Santos hoje vive na mão de politiqueiros que entregam cargos para agradar os amigos em torno de interesses que a gente não sabe quais são. Hoje o Santos não contrata ninguém por questões técnicas. Esse rapaz que deixou o Botafogo seria demitido, essa era a informação, nunca fez trabalho nenhum que se preze em clube nenhum, tem só 32 anos de idade e hoje manda e desmanda no Santos, inclusive fazendo contratos que prejudicam o clube. Fazer essa E avaliação, é bom de discurso, hein? porque não dá pra gente normalizar a demissão de um treinador. Eu acho que isso Não dá para normalizar a contratação de treinadores horrorosos, como você contrata, como o Caixinha, que nunca ganhou porra nenhuma. Isso que não dá para normalizar. Não dá para normalizar um moleque desse na frente do Santos Futebol Clube, uma instituição centenária, com você que não sabe nada de futebol. Isso que não dá para normalizar. tem tudo a ver com a escolha do próximo. Né? Que tipo de treinador a gente vai escolher, avaliando os erros que a gente cometeu durante esse início da temporada, né? E aqui é importante, a escolha do próximo. Saiu uma informação, deixa eu buscar aqui, Felipe. Vamos lá, ao Diário do Peixe. Já vou voltar na entrevista dele, tá? Mas eu gostaria de trazer uma informação que saiu no Diário do Peixe ontem ou antes de ontem. Deixa eu ver aqui. Vamos que eu já vou achar. Aqui, achei. Vamos lá. A informação do Diário do Peixe é o seguinte. Diniz não viria hoje ao Santos e vê clube como uma bagunça nos bastidores. Essa é a informação. Caraca, o Diniz. O Diniz. Não, mas essa não é a pior coisa. Olha aqui, em dado momento da matéria, diz o seguinte, ó. O nome de Fernando Diniz chegou a ser discutido no Santos para substituir Pedro Caixinha. Demitido após derrota por 1-0 no Fluminense, Diniz, que treinou o clube em 2021, é bem avaliado por membros da diretoria, especialmente pelo CEO Pedro Martins. Ou seja, ele contratou o Caixinha e agora ele quer o treinador que teve o pior desempenho do campeonato do futebol brasileiro em 2024, o cara que teve 3 vitórias em todo o ano de 2024 e teve aproveitamento inferior ao Atlético Goianiense, que foi o lanterna do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar aqui à entrevista desse farsante. A gente tem falado que a gente não está com pressa. A gente prefere tomar o tempo necessário, conversar com algumas pessoas, procurar ter todo o cuidado para aí sim tomar a decisão necessária para o Santos, pensando no restante da temporada. E eu tenho que, obviamente, fortalecer muito e enaltecer o que o César Sampaio vem fazendo, né? Ele assume esse papel com esse papel de interino, já conseguiu um resultado importante contra o Atlético Mineiro e agora a gente vai avaliar também esse jogo do São Paulo para conseguir, com calma, tomando as próximas decisões.
Ou seja, ele colocou na condicional que o jogo, que o César Sampaio estava sendo avaliado por um jogo. O Santos definindo a sorte, o seu técnico, portanto tinha um jogo. E o cara fala isso sorrindo. Não, a gente vai avaliar, a gente não tem convicção nenhuma. Vamos ver o que o resultado diz aí. A bola entrou, a gente mantém. A bola não entrou, a gente demite. Esse é o nível do profissional que está à frente do Santos hoje, cara. É louco, cara. Então existe a possibilidade do César ser efetivado e ficar como técnico do Santos. O César sabe que a gente está fazendo um processo de seleção, que a gente está buscando alguns nomes, né? Em todo momento, quando a gente o convidou para fazer esse papel de interino, ele está ciente de todo o processo. E a gente continua fazendo isso, a gente continua conversando com o mercado, né? Vamos avaliar, a gente está procurando ter calma, né? Hoje a prioridade é escolher um treinador que está disponível no mercado, mas sem deixar de olhar para a evolução do trabalho sob a liderança do César. É claro que quando um treinador sai, já começa a surgir vários nomes, né? A gente ouviu o nome do Sampaoli e também tem o nome do Diniz. Diniz é um treinador que agrada a vocês? Eu acho que nem vale o clube começar a entrar no nome a nome, porque apareceram tantos nomes muitas vezes que a gente nem conversou, né? Eu procuro muito mais falar sobre o processo, sobre o que a gente está querendo avaliar, que tipo de reflexão que a gente está fazendo, sem entrar no nome a nome, senão a gente vai aqui a tarde toda conversando somente sobre especulações. Essa foi a entrevista dele, tá? Aí, Felipe, se liga nisso aqui. Vocês lembram muito bem da coletiva desastrosa que ele deu detonando o Santos Futebol Clube semana passada. Não preciso lembrar ninguém disso aqui. Ok. Na live pós-jogo ontem do senhor Ademir Quintino com o Vitor Hugo, olha o que o Ademir Quintino revelou em primeira mão, Felipe. Informações do porquê o São Paulo desistiu, tá? Opa! O negócio é o seguinte, o staff não queria, tá? O staff do São Paulo. Mas mesmo assim ele estava propenso a aceitar. Fizeram aquele mapeamento. O staff do São Paulo, no caso. Do São Paulo. Fizeram aquele mapeamento do elenco, falaram do que precisava. E aquilo que a gente falou é verdade. O São Paulo não vem à imprensa. Mas o Andreata, tô dando nome, tá? O Andreata estava ouvindo a... Andreata, para quem não sabe, é o gerente de futebol que o Sampaoli sempre leva consigo quando ele vai para os clubes. Que é o cara que faz o meio-campo entre o Sampaoli e a diretoria. Trabalhou no Santos na época lá, trabalhou no Flamengo, enfim. Coletiva do nosso CEO. Aqui, ó. Opa, e o coletiva do nosso nome, tá? O Andreata estava ouvindo a coletiva do nosso CEO. E o argumento que o Andreata teve para convencer o São Paulo foi esse aí. Pô, você não tá vendo a entrevista, não? Os caras não querem a gente lá, tu ainda tá insistindo com esse elenco. E o principal problema, na opinião deles, é a defesa, que eles acham muito pesada. E aí o São Paulo foi persuadido pelo Andreata e todo o restante do staff em não vir. Informações... Ou seja, a entrevista coletiva do senhor Pedro Martins fez o Santos perder aquele que era o único treinador de uma prateleira, você goste ou não, acha que o São Paulo ia dar certo ou não, isso é outro papo. O único treinador de uma prateleira lá em cima, do nível do Dorival, do nível do Tite, do nível desses caras maiores, o Santos perdeu por conta de uma entrevista desastrosa do CEO Pedro Martins. Mas aí, Felipe, encerramos com chave de ouro. Porque diante da entrevista... Tem mais, hein? Diante da entrevista do Pedro Martins e dessa revelação do Ademir Quintino, imaginemos, e até porque diante também da contratação equivocada do Pedro Martins, da multa absurda que o Santos vai ter que pagar para o Pedro Caixinha no contrato desenhado pelo Pedro Martins, o que a gente imagina? O Pedro Martins hoje perdeu espaço, o Pedro Martins hoje perdeu a carta branca, o Pedro Martins hoje não tem os mesmos poderes, claro, detonou o próprio Santos Futebol Clube numa entrevista coletiva. Perdeu o principal treinador que serviria de escudo para o Marcelo Teixeira, que adora um escudo. Fez o Santos pagar uma multa absurda. Esse cara não tem mais os plenos poderes, né? Errado. Olha aqui a entrevista do senhor Marcelo Teixeira logo depois da derrota para o São Paulo. Vamos acompanhar o que o Língua Presa falou. O Santos tem uma semana cheia agora até o próximo jogo. Há alguma possibilidade do Santos conseguir no mercado contratar um novo técnico ou o César Sampaio vai ganhar a oportunidade de comandar o time contra o Red Bull Bragantino? Boa noite. O departamento de futebol continua atento, continua monitorando, verificando o mercado.
para ver se há alguma solução em termos de definição de comissão técnica. O César continua, tá no trabalho, e o próprio departamento continua também nesse monitoramento. O Santos negocia nesse momento com algum treinador? Aí eu já não posso afirmar, né? Isso jamais está a cargo do Pedro. Ou seja, ele diz que a negociação de treinador está a cargo do Pedro, ou seja, o cara tem a carta branca para negociar quem ele quiser. Isso me chama a atenção, Felipe, porque a gente conhece o histórico do Marcelo Teixeira e com todas as críticas que eu já fiz a ele e tudo mais, a gente sempre soube que ele era um cara muito centralizador, um cara de tomar decisões, sempre foi ele que escolheu os técnicos do Santos e ele simplesmente terceirizou mais uma vez, segundo palavras dele mesmo, a escolha do próximo técnico do Santos a um dirigente absolutamente inexperiente, que já trouxe o Pedro Caixinha e que prioriza, segundo o Diário do Peixe, Fernando Diniz para voltar ao Santos. E o Pedro dando as informações, mas nada hoje concreto. Vai efetivar o César Sampaio, Marcelo? Tem chance de efetivar o César Sampaio? Tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. Cara, o plano O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Então agora a gente aguarda esse trabalho que é feito também pelo departamento de futebol para a gente poder ir monitorando e tendo as informações para as definições dessa semana. Marcelo, lá no Rio de Janeiro você fez um discurso duro, né, depois da derrota para o Vasco. Hoje o Santos chega à quinta rodada com 3 derrotas fora de casa, né, mas são 3 derrotas em 5 jogos. O presidente Marcelo Teixeira, que também é torcedor, ele está preocupado? Tem algum sinal de alerta aceso pelo início ruim de Campeonato Brasileiro? Não tenho nenhuma preocupação. O trabalho é muito sólido, muito seguro. O elenco, assim como hoje, nós temos adversários que estão desfalcados. O Santos está desfalcado hoje de 2 dos principais jogadores do elenco. E por isso que o Santos tem um bom elenco. Você tira, no caso, o Neymar, entra o Roleiser e assim você vai tendo peças para que nós estejamos indo no caminho certo. Naturalmente, o que eu disse e reafirmo, o jogo no Rio de Janeiro ele é atípico. Os demais jogos, por mais que você possa afirmar que possa ter perdido na Vila 2 pontos, mas são adversários muito duros, muito difíceis, que nós temos que reconhecer que estão bem à frente do Santos em termos de investimentos, de trabalhos, já disputam competições. Marcelo, o Santos perdeu para um São Paulo sub-20, o São Paulo sem ninguém, sem a zaga titular, sem um ataque, sem o Lucas e o Oscar, sem o Pablo Maia, sem Arboleda, sem Alan Franco, sem ninguém, cara, sem Caleri machucado. Perdemos pro sub-20 do São Paulo e o resultado é normal, o cara normaliza a derrota contra esse São Paulo ridículo que jogou contra o Santos. É que o Santos nem competiu, né, cara? Isso que é foda. Assim. Não, assim... Primeiro tempo o São Paulo amassou, podia ter feito até mais, cara. Cara, é inacreditável. E o São Paulo foi prejudicado 2 vezes. O gol do Santos. O pênalti do Santos não foi, na minha opinião. Não foi. Depois teve um pênalti pro São Paulo no segundo tempo que o juiz não deu. O Santos foi beneficiado 2 vezes. 2 vezes o Santos foi beneficiado, cara. E o Santos não conseguiu sequer empatar com esse São Paulo sub-20 no Morumbi. E o cara vem na coletiva dizer que o São Paulo tá muito na frente do Santos. Cara, é inacreditável esse tipo de coletiva. O Santos hoje está entregue às traças. O Marcelo Teixeira, junto com a sua postura omissa, que até muito me surpreende, porque o Marcelo, cara, você pode falar o que você quiser dele. Você pode falar que ele foi um presidente megalomaníaco demais, que ele deu sorte lá atrás quando ele descobriu a molecada, que ele já tinha cansado de enfiar dinheiro dentro do clube e que não sei o quê. Mas, cara, uma coisa que ele nunca foi, e eu sei muito bem porque eu acompanho o Santos, já acompanhava desde o primeiro mandato do Marcelo Teixeira, foram acho que 4, 5 mandatos, ele nunca foi omisso. E ele está sendo omisso. Ele jogou o futebol do Santos na mão de um profissional de 32 anos que não tem gabarito nenhum e que já está fazendo cagada atrás de cagada e acaba de perder o treinador que poderia salvar o Santos, que é o Sampaoli. Um treinador desse tamanho, que tem história no clube, que ia chamar toda a responsabilidade para ele. E seria um grande escudo. Não só para a diretoria, mas como para os próprios jogadores. Porque toda a culpa cairia em cima do Sampaoli, não em cima desses jogadores. Agora não, os jogadores estão expostos na figura do César Sampaio, o presidente está exposto
E ele continua, não, tá tudo muito tranquilo. 3 derrotas em 5 jogos, 0 pontos fora de casa. Na Vila Belmiro a gente também perdeu ponto pro Bahia, tomando um gol no final, mas tá tudo bem, estamos no caminho certo, o Santos vai... Assim, me parece as entrevistas meio malucas do Rueda, que dizia que o Santos que ele não tinha medo nenhum de cair, que isso jamais ia acontecer durante o campeonato, que eventualmente o Santos acabou caindo. Agora a questão o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, que vem de 3 vitórias consecutivas. O Red Bull ganhou do Cruzeiro ontem, já tinha ganhado do Botafogo e ganhou fora de casa do... foi do Bahia? Não foi do Bahia. Ganhou de algum adversário aí fora de casa. Vem de 3 vitórias consecutivas. O Santos enfrenta o Red Bull na Vila Belmiro. O Sport. Só aí, Gabriel, obrigado. Venceu o Sport fora de casa. E o Santos enfrenta o Red Bull no domingo, o jogo que encerra a rodada, né, aquele jogo das 8h30 da noite. E eu, sinceramente, esperava, depois da derrota, que o cerco se apertasse e que o Santos tivesse um novo técnico. Eu já cansei de dizer que o melhor nome que está disponível no mercado para essa situação do Santos hoje é o Ramon Dias, mas assim, disparado. É um time que vai brigar por meio de tabela e tá muito bom se conseguir isso. Os treinadores que a torcida quer, que a torcida tanto almeja, disseram não pro Santos. Hoje o Ramon Dias é o único técnico desses que vem de um bom trabalho, que tem experiência, que tem estofo para chegar no Santos e fechar o vestiário. É o único que está disponível hoje que pode vir eventualmente fazer isso. Mas a torcida prefere me chamar de lunático e defender a manutenção de César Sampaio. Tudo bem, então fiquem com César Sampaio. E o Santos hoje, para mim, é um candidato absolutamente real para a disputa para descer para a Série B. Eu não consigo imaginar nada além disso. E digo mais, nesse cenário que o pai do Neymar desapareceu, para mim está cada vez mais claro que o jogador não vai renovar com o Santos Futebol Clube, deve trilhar novos caminhos a partir de daqui a pouco. Talvez ele tenha jogado o seu último jogo vestindo a camisa do Santos naquela vitória contra o Atlético Mineiro, Felipe. Cara, concordo também. Consigo sentir sua frustração na voz, porque você foi um cara que ano passado no nosso programa Os 4 Grandes se empolgou com a vinda dos jogadores que estão aí, né? O Roleiser, um deles, que eu achei ontem que foi o melhor do Santos em campo. Jogou pra caralho, hein? Jogador de bola, cara. Jogador de futebol. Bom jogador, mas sozinho, né? Você vê que ele não... O restante do time não acompanha o raciocínio dele, os caras são meio burros, assim, né? Principalmente o Guilherme, cara. Inacreditável, assim, um jogador que toma todas as decisões erradas. Mas eu acho que, cara, era até um pouco previsto, assim, né, cara? A questão administrativa do Santos já vem sendo alertada aí nos últimos anos. Você é um cara que sempre falou disso, dos bastidores, de como o clube está aparelhado e como isso pode ser prejudicial para o futuro, né? O Santos subiu, o Marcelo vendeu a esperança para a torcida, trouxe o Neymar, imaginou-se que ia montar um time muito forte. O time não é ruim, mas tem algumas limitações que precisa de um técnico bom para potencializar alguns jogadores e fazer com que o Santos consiga minimamente competir dentro de campo, né? Algo que não acontece. Acho que esse é o grande problema. O time entra em campo já frouxo, já de forma lenta, sabe, sem ideias entra de com a jogo. Entra com a cara do João Schmidt, né? Então, entra já derrotado em campo. A cara do João Schmidt, a derrota em pessoa. Você não consegue ver uma perspectiva durante a partida, assim, não, vai mudar a postura, né? O time vai se acertar. Você vê os gols que o Santos tomou ontem, beleza. Méritos do São Paulo, que o Ferreirinha tá numa fase espetacular, tá jogando muito bem. As jogadas foram bonitas, mas assim, uma facilidade muito acima do normal. Sim, o primeiro gol, o Ferreirinha toca pro André Silva e vai receber no ponto futuro, sozinho, como dizem os analistas, mas a zaga do Santos não corta o cruzamento que passa na frente do Zé Ivaldo, assim. E passa na frente do Gil. O Gil totalmente lento na jogada, desatento no lance, enfim. É algo que é preocupante, cara. Preocupante. E aí você tem essa questão toda do Neymar, que não consegue ficar em forma pra jogar.
É o Soteldo que voltou, parece que voltou antes do prazo. Então, os jogadores que podem fazer alguma diferença com drible, com passe, não estão também disponíveis. E isso é preocupante. E outra, né? O Santos está desmoralizado no mercado, cara. Desmoralizado no sentido de nenhum técnico de mediano, assim, nenhum técnico mediano quer treinar o Santos por conta da questão administrativa do clube, da questão política do clube. É preocupante, cara. Se trouxer um técnico agora errado, a chance dele ser demitido até o Mundial é grande, e aí você já vai preenchendo a cartilha do rebaixamento, né? Me dá um nome, Fê. Me dá um nome de um técnico melhor que o Ramon Dias que pode aceitar. Putz, cara, difícil, hein? Não tem, cara. No fim do dia, até a torcida lá tá pedindo desculpa pra mim, velho. Tava certo, velho. Não tem, cara. Não tem, mano. Não tem, velho. Não tem no mercado. Hoje não tem um treinador superior ao Ramon Dias que aceitaria o Santos. Simples. Mano Menezes, não? Mano Menezes tá certo com o Grêmio, velho. Vai ser anunciado hoje ou amanhã. Mas você curtiria ele no Santos? Eu acho que é mais do mesmo, do futebol do Carille, futebol desse futebol do César Sampaio, que é 4-2-3-1, que eu não aguento mais ver o Santos jogando assim, com 2 pontinhas de pezinho invertido. O Santos joga assim desde 1900 e bolinha, não aguento mais. Olha aí, meu time mudou a tática, tá voando agora. Então, pois é. Acabou pontinha burro. O Giovani fala, Seabra, você acha que o Seabra vai abrir mão da estabilidade do Red Bull Bragantino pra treinar o Santos? Você acha que esse cara arrumou, mas olha o tempo que ele demorou pra arrumar o Bragantino. Olha o Campeonato Paulista horroroso que o Bragantino fez, inclusive sendo eliminado e amassado pelo Santos do Caixinha. O Santos vai ter a paciência pro Seabra, que não treinou time nenhum pra... Ele foi bem no Cruzeiro, mas cara. O Santos vai ter o Santos vai ter a paciência com o... Obviamente que não, Felipe. O Santos precisa de um treinador com estofo, cara. Precisa de um treinador experiente, velho. Olha, eu cogito até o Santos trazer o Filipão. Eu cogito, cara. Eu acho que se oferecer um mínimo projeto, uma perspectiva pra ele aceitaria. Então, cara, eu não sei se ele aceitaria, sinceramente. Mas eu cogito o Santos trazer o Filipão, cogito o Santos trazer o Luxemburgo, eu acho que já foi mesmo. Sabe? Mas assim, o Filipão ou o Ramon Dias... O Luxa salvou o Corinthians, pô. Então, assim, esses 3 nomes, Luxa, Filipão ou Ramon, eu aceito qualquer um. Agora, se for inventar Carpini, se for inventar, eu acho que nem aceita. Se for inventar Diniz, que parece que não vai aceitar. Se for inventar... quem mais, cara? Invenções aí, técnicos... O único técnico jovem que eu acho que daria uma cara rápida pro Santos, que eu apostaria, se chama Léo Condé. Porque ele tem um jogo pragmático, um jogo de fácil entendimento. Tá bem no Ceará. Tá bem no Ceará, é o único que eu aceitaria. Agora sim é difícil, cara. A situação do Santos é muito difícil. E de fato, o principal nome continua sendo o argentino campeão paulista pelo Corinthians, Ramon Dias. E me chama a atenção o Santos sequer ter cogitado a contratação desse treinador. Mas, esse cara, se ele não aceita, quem você acha que vem? O Ramon? Sei lá, não veio o Ramon. Eu iria nesses aí, Luxemburgo, e o Luxemburgo, se você oferecer R$2 pra ele vem. Um cachorro quente, não sei o que, se ele vem. O que vem cara, correndo. eu acho que o Santos jogaria acho que quase da mesma forma, estrutura tática com ponta, que o Luxa jogou assim nos últimos trabalhos deles, mas ele faria uma coisa importante, cara, ele potencializaria alguns moleques da base aí. Ele daria oportunidade para alguns moleques. Pois é, cara. O Lucha é um cara que... Você pode falar o que for dele, cara, mas o olhar dele de futebol, o olhar clínico dele é um olhar muito técnico. Ele prima muito pela qualidade técnica do jogador. Se você precisar, se o cara brilhar os olhos dele para fazer uma função diferente, ele vai colocar esse moleque pra fazer essa função diferente e vai potencializar ele. Foi assim no Corinthians, foi assim no Palmeiras, com Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, a história que todo mundo já sabe, enfim. É algo assim, cara. E aliás, cara, por falar nisso, e o Gabriel Verón, hein? Meu Deus do céu, cara. Cara, realmente... Eu te avisei. Mas, cara, tem uma coisa aí que é o seguinte, ele tá sendo detonado hoje, com razão, mas tem uma questão, né, cara? O cara não tem ritmo de jogo nenhum. O cara entra pra jogar 5 minutos por jogo. O cara
A única partida que ele foi titular foi no amistoso contra o Curitiba, que ele foi o melhor em campo, assim. Jogou muito. Então, e outra, sempre entrando... E ele parece um cara meio descompromissado com a carreira, ele meio acima do peso, sabe? Mas ele tá totalmente... Aquele chute que ele dá na lua, aquilo é nítida a falta de um cara que tá sem ritmo, cara. E aí, assim, o problema não é o Gabriel Veron, o problema é o Guilherme, cara. O problema é o Guilherme ter 90 minutos todo jogo, sabe? Eu queria criticar o Gabriel Veron se ele tivesse uma sequência de 3 jogos no lugar do Guilherme. Aí eu falo, não, o Santos fez uma péssima contratação. Mas ele não tem oportunidade. E o Guilherme, jogando nada, continua tendo oportunidade. E ele é melhor pela ponta esquerda, viu? Então, foi ali que ele jogou. Foi ali que ele jogou contra o Curitiba, cara. Tá entrando pela ponta direita, então, foi ali que ele entrou, cara. Ele jogou bem. Mas é assim, o Santos hoje não tem olhar clínico, técnico pra nada. O Luxemburgo talvez fosse um cara que tivesse um olhar um pouquinho diferente nesse sentido, sabe? Eu já falei, no Santos, historicamente, só deu certo técnico medalhão, cara. Técnico jovem, assim, é muito difícil o cara dar certo no Santos. Muito difícil. O Lucha, ele ia priorizar uma defesa um pouco mais rápida, um meio com mais vigor e técnica e um ataque mais rápido. Ele ia mexer basicamente nessas estruturas de cara, assim. Foi algo que ele fez no Palmeiras e no Corinthians quando ele chegou e deu certo, assim. O problema do Lucha é o discurso, que é enfadonho demais, assim, é insuportável. Ele tá num nível... Assim, as entrevistas dele no Corinthians tá num nível meio gaga. Um nível meio fora da realidade, assim. E os times, ao longo do período, se desgastam muito, cara. Então... É meio arriscado também. E pedir desculpa aí pra galera pela minha voz, porque ontem eu berrei muito quando meu time ganhou o jogo. Foi mal. Mas o Filipão também seria uma alternativa, hein? Jogar no contra-ataque, protegidinho ali, competitivo, fechando a casa. O Filipão consegue... Melhorando a bola parada, ofensiva e defensiva. Eu acho que o Filipão, ele apresenta um jogo de resultado rápido mais perceptível do que o Lucha, assim. Ele é um estilo de jogo que já dá resultado logo de cara, assim. É um cara que tá até... Eu acho até que tá até numa fase melhor do que o Luxemburgo recentemente, assim. Claro. O Felipão foi campeão em 2018 com o Palmeiras, com melhor ataque, melhor defesa. Não, e ele foi finalista de Libertadores em 2022. Eliminando o Palmeiras no Allianz Parque. Exatamente, e perdeu a final pro Flamengo fazendo um jogo duríssimo. Com um a menos. Expulso. Exatamente. Ele fez uma grande Libertadores em 2022. O Atlético Paranaense jogava muito bem, um time muito forte. Sabe o que é engraçado? O Marcelo Teixeira dos anos 2000 não teria o menor constrangimento de trazer esses caras. Tudo bem que esses caras estavam no outro patamar também, eu entendo isso. Mas o Marcelo sempre gostou desses caras, velho. E aí ele chega nessa nova gestão e faz... Parece que é uma gestão da cara do Marcelinho. Não tem nada a ver com o Marcelão, sabe? É isso que me incomoda, cara. Porra. Enfim. Cara, eu vou falar pra você. Eu vou cometer uma loucura aqui. Mas se fosse pra trazer o Caixinha, isso aí, e manter o jeito... Era melhor ter mantido o Carille, cara. Era melhor. Com todos os problemas, era melhor ter mantido, cara. Mas é que vendeu-se a ilusão, né, cara? Vendeu-se a ilusão de que ia vir o Neymar, que ia vir o FIDIC lá, o Fundo Árabe, que não sei o quê, que o Santos ia ser transformado, que ia vir a Arena, que ia vir não sei quem, que não sei o que lá. No fim das contas, não veio ninguém. Não veio nada. O Santos tá com... O Neymar veio de alma, o corpo não veio. O Neymar veio só o CPF, assim. Só o CPF. E o salário. E os parça. É foda, cara. É foda.